Cumprimento todos os presentes, na pessoa do Dr. Desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. É uma satisfação estar aqui, falar com meus colegas advogados, falar com pessoas atuantes na área trabalhista, pessoas que têm um certo ou um grande desafio a ser cumprido, né? Em novembro começamos a nossa árdua batalha. Não será uma tarefa fácil, mas estamos todos aí unidos para tentarmos defender os nossos clientes, defender os trabalhadores da melhor forma possível. Quando eu estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, eu desisti de fazer direito. Eu não gostava do curso. Eu achei que o curso de direito não era a minha área. Eu ia tentar ser médico, dentista. O curso de direito não era legal, não chamava atenção. Era um curso que tinha que ler muito e achei que não fosse a minha área. Meu pai, no jeitão simples dele, me disse: já está no segundo ano? Agora termina. Continua o curso. Quem sabe você não se descobre, né? No quarto ano, eu conheci um professor Hélio Gomes, colega advogado de Curitiba, e eu descobri que eu, sim, gostaria de ser um advogado, e eu queria muito ser um advogado trabalhista. E melhor, eu queria ser um advogado trabalhista patronal. Isso se realizou. Sou advogado, advogo também para empregado, mas mais na área patronal. E depois, fazendo já o doutorado, estudando um pouquinho da filosofia, eu vim perceber que meu pai não era assim um filósofo, mas ele tinha uma frase muito forte, e essa frase foi usada por Abraham Lincoln, que nós nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. E não parece que foi essa a intenção do legislador. Não parece que a reforma trabalhista seguiu os caminhos que deveria ter seguido. Não parece que a reforma trabalhista deu continuidade ao seu propósito. Me parece que um tecnicismo, e eu vou falar mais daqui a pouco, ele assombra a advocacia e a advocacia trabalhista. Um tecnicismo que nós temos que, de certa forma, agora nos adaptar. Mas não só isso. Tem jeitinho de lutar contra. Eu moro num país de algumas particularidades, né? Nós temos alguns aspectos bem bacanas. Separei algumas coisas. O Brasil está entre o 9º e o 10º lugar no ranking da economia. Nós somos o 5º país mais populoso. Temos aproximadamente 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Aproximadamente 84 milhões é a população economicamente ativa. Temos uma baixíssima escolaridade. Temos aproximadamente 40 milhões de analfabetos. Estuda-se em média 7 anos. Um país que tem inúmeras deficiências em diversos setores. A maioria das empresas não são empresas grandes. 60% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. Aproximadamente 15 empregados. Nós temos uma jornada mundial, nós perdemos para alguns países. Que eu me recordo, a Coreia, 44 horas. A nossa é uma das maiores. A média é menor do que a nossa. Nós temos troféus. Somos campeões em corrupção. Somos campeões em acidente de trabalho.
Acho que estamos em segundo lugar, 700 mil acidentes de trabalho por ano. Acidentes em trajeto, aproximadamente 100 mil. Doenças ocupacionais, 40 mil. A maioria é acidente típico. Por que eu digo que o legislador parece que não seguiu a trajetória do direito do trabalho? Antes, nós tínhamos uma judicialização e um ativismo do judiciário. Eu sei que isso já várias pessoas falaram sobre ativismo, mas o nosso ativismo não é um ativismo de escolha trágica. Ninguém escolhe quem morre, ninguém escolhe quem vive ou quem morre. Nosso ativismo é um ativismo pró-trabalhador. O ativismo do TST é um ativismo pró-trabalhador. Nós temos súmulas criadas no governo Lula e Dilma, extremamente protetoras. Criamos periculosidade para vigilante, vigia, enfim. Temos proteção à gestante, que pode engravidar depois do aviso prévio, né? Ou melhor, depois que é dispensada, se contar a prorrogação do aviso prévio. Ela tem estabilidade se ela é engravida no contrato de experiência. Um direito protetivo, um direito que seguiu o ativismo. Um ativismo de conceder direitos na ausência do legislador. Nós temos um princípio, o princípio da ultrapetição. Talvez isso nos tenha acomodado um pouquinho. Às vezes a gente pede reintegração e não é, e o juiz dá a indenização. Às vezes a gente pede indenização, não é, e a súmula nos diz que o juiz pode dar a reintegração. Às vezes a gente pede um adicional, e o adicional não é aquele, e o juiz concede o adicional correto. Fato é que esse princípio da ultrapetição tem facilitado um pouco a vida do advogado trabalhista. Nós temos uma legislação farta. Eu não vou dizer só da CLT, mas nós somos signatários de diversos tratados, ratificamos as principais convenções fundamentais da OIT, não havíamos ratificado a Convenção 158, que é da estabilidade, não ratificamos a convenção que falava da liberdade sindical, mas parece que agora seguimos esse caminho. Nós temos pactos contra o trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação, igualdade salarial, trabalho desumano. Temos uma legislação extremamente farta. E eu já falo da advocacia em si. Tá? A petição trabalhista, ela é carregada de pedidos. Pedidos que se somam. Acumulação objetiva, né? A gente chama. São vários pedidos, são diversos pedidos, inúmeros. Dificilmente a gente tem uma ação trabalhista sem dano moral. Acredito que isso tenha sido comentado aqui. Mas quantos deles são julgados procedentes? Eu fico me perguntando quando foi a última vez que eu ganhei uma tutela antecipada na Justiça do Trabalho. É difícil. Quando foi que um dano moral foi compensado, porque não é indenizado, não se torna indene, né? E eles chamaram agora de dano extra-patrimonial. Que nome mais estranho, extra-patrimonial, está à margem do que é patrimônio. Né? Deveria ser imaterial, eu acho, conforme Manuel Antônio Teixeira Filho. Mas nós precisávamos de algumas mudanças. O primeiro juiz da causa somos nós. E a gente acostumou com todo esse ativismo, e a gente acostumou com toda essa facilidade a fazer as petições um pouco genéricas, né? Fazer pedidos meio genéricos. E o juiz acabava nos ajudando. Então isso agora começa, né, a ter algumas alterações. Nós tínhamos antes da reforma a modulação de efeitos, um tecnicismo jurídico,
A partir de quando passa a valer a súmula? Retroage, não retroage? Quem decide? O tribunal. A reforma inicial, o eixo era esse. Era simples. O projeto era bacana. Simplesmente um negociado e um legislado, que já vem da época do Fernando Henrique. Terceirização, multas administrativas e o trabalho em tempo parcial numa maior extensão. Tudo com muito cuidado. O resultado foi que trouxeram profundas alterações materiais, processuais, sindicais e previdenciárias. Há uma prevalência do negociado e eles criaram um princípio da intervenção mínima. Também dou aula de direito constitucional e foi a primeira vez que eu ouvi falar desse princípio da intervenção mínima. O judiciário não poderá intervir nas negociações, nos acordos firmados, a não ser que haja vícios, né, de consentimento, ele não pode alterar o conteúdo do que foi negociado. Ou seja, é bem diferente do que eles propuseram. Era uma cautela, negociado, legislado, trabalhamos com cautela. O resultado foi a prevalência. E o artigo 8º, que nos proíbe, que proíbe o judiciário de continuar com o seu ativismo. De certa forma, o tecnicismo tomou conta, nós, a partir de agora, o judiciário, principalmente, terá que interpretar. Não sei se poderá ser uma interpretação criativa, ampliativa, não sei. Eu trouxe só algumas alterações que afetam a advocacia diretamente. Porque, afinal, a gente está verificando. Afinal de contas, a advocacia ela vai persistir, o número de ações vai aumentar. Nós tivemos algumas alterações interessantes. O regime 12/36, que agora não requer nenhuma atividade específica, e o trabalhador pode trabalhar em 2 empregos. Temos o trabalho intermitente, o autônomo e parcial, que vai gerar discussões, claro, não vem ao caso. Temos o teletrabalho, que vai ficar todo regulado pelo contrato de trabalho, ele não foi regulamentado, ele será regulamentado pelo contrato de trabalho. E temos uma tarifação do dano extrapatrimonial. Extrapatrimonial, que são valores bem inferiores aos praticados pelo STJ. Hoje, uma indenização por morte, 200, 300 salários no STJ. Quanto ficou na nossa legislação? Uma grave? 50? 50, né? Gravíssimo, né? 50. Tem um ponto bacana no STJ, um ponto legal. O STJ recentemente decidiu que o dano moral, isso é bem importante, eu acredito que seja um caminho nosso, né? Que o dano moral, em algumas vezes, não precisa estar no valor da causa. Foi uma decisão do começo do ano, já do CPC novo. Que o dano moral, ele não serviria para quantificar o valor da causa, que isso não seria um problema para nós se nós não colocássemos um valor no dano moral. Claro que a gente tem que dar parâmetros de uma condenação, para que não haja uma defesa no sentido de que nós estamos atuando de forma genérica. Mas o dano moral, em algumas situações, ele poderá ser pedido sem que a gente coloque no valor da causa. E isso está sinalizando o STJ, afastando um pouquinho o tecnicismo. Nós temos uma quitação anual, foi uma forma de mexer na nossa prescrição trabalhista, né? Ninguém entra com a ação trabalhando, e aí ao final de um ano você faz a quitação anual. Também interfere diretamente no número de ações trabalhistas. A grande maioria não é com quem está trabalhando, com quem está exercendo a função. E a eliminação das homologações. Disseram que as homologações só atrapalham, né? Só atrapalham o recebimento das verbas rescisórias. Nós tivemos algumas alterações processuais, e essas sim interferem diretamente. Nós temos agora uma atuação extrajudicial. Então nós podemos negociar
com a parte ex adversa e homologar esse acordo, se for necessário. Eu não quero pagar sucumbência, eu quero fazer o acordo antes, eu preciso mudar a minha forma de advogar, eu vou precisar entrar em contato com a outra parte, eu posso fazer acordo. Isso pode aumentar a relação entre as partes, do diálogo entre as partes. Ah, mas eu não confio no advogado. Tudo bem, tem audiência, o juiz é quem vai decidir, é ele quem homologa. Temos uma gratuidade de justiça que, a meu ver, fugiu um pouco do previsto no CPC. O CPC ele traz alguns princípios bem interessantes. Lá no artigo 6º, 5º, 4º, ele traz boa-fé nas relações processuais, ele traz primazia da decisão de mérito, ele traz no artigo, ele traz a colaboração entre as partes, ele traz a gratuidade de justiça, e nós da filosofia, eu não sei como é que interpretam o que é gratuidade de justiça. O meu conceito de gratuidade de justiça é isenção de pagamento. Isenção de pagamento de custas e isenção de pagamento de honorários. Isso é gratuidade de justiça. Não é o tecnicismo que remodelou e fez uma nova moldura do conceito só para o direito do trabalho. O CPC também segue na mesma linha. Lá fica suspenso, é verdade, mas abarca. Aqui não. Aqui, se nós perdermos alguma coisa, né, nós pagaremos além da sucumbência, poderemos ter que pagar a gratuidade de justiça. Não, será difícil conceder a gratuidade de justiça. Teremos que pagar os custos, né, do processo. Criou um requisito formal. Não basta mais a mera declaração. Eu preciso ter algumas provas para que se conceda a gratuidade de justiça. Claro que isso vem de uma zona de conforto. A gente pedia, não dava nada. Quando dava totalmente improcedente, isenção das custas. E isso acabou gerando, sim, uma zona de conforto. E isso, claro, né, com a nova lei, com a reforma, isso tende a mudar. Nós temos a sucumbência parcial. Esse é o grande problema. E a sucumbência parcial, eu não sei se vocês leram as justificativas que tem na reforma, são todas elas, tanto da gratuidade de justiça como da sucumbência. A justificativa é que a falta de onerosidade e de sucumbência acaba estimulando o ajuizamento das ações trabalhistas. A intenção é diminuir. A intenção é reduzir o número. A justificativa da reforma foi essa. Quanto à sucumbência, inibir as lides temerárias. Porque o advogado atendia seu cliente e acabávamos, né? Às vezes acabávamos pedindo algo que, por um equívoco, por uma informação equivocada, não acabava ressoando, né, como a verdade, não acabava ressoando como devidamente provado. Às vezes, não são todos, né, mas às vezes o cliente se moldava à nossa petição. E isso tende a acabar. Nós temos que investigar melhor o nosso cliente. Nós temos que perceber que ele é simples. Eu vou ter que ouvir melhor o meu cliente. Você fazia hora extra, sim. Quando? Quando fechava o mês ali, 2 vezes por semana? Não, até 2 vezes por semana. Então nós precisamos, né? Isso precisa ser alterado. A gente precisava de uma média, mas isso agora vai ser alterado. E temos outras inibições. Né? Temos a responsabilização da testemunha. Diferente do civil, a testemunha aqui é responsabilizada criminalmente e é responsabilizada com multa. A testemunha agora vai arcar com as consequências. Se fosse no civil, responderia pelo crime de falso testemunho. Aqui não, aqui ela vai responder e vai pagar.
Nós temos preposto, que não precisa ser empregado, uma alteração significativa. Ah, mas agora vai começar a indústria do preposto, o preposto profissional. Ele vai prestar compromisso de dizer as informações necessárias. Ele tem que dizer. As penalizações estão aí. E nós temos, então, um não seguimento, né, dos princípios do CPC. Houve uma inibição dos instrumentos. Nós restringimos a lei trabalhista, a reforma. Restringiu os direitos trabalhistas, por um lado, e inibiu o acesso em outro lado. E inibir o acesso tem sido pior. Né? A advocacia trabalhista ela vai mudar. A advocacia trabalhista ela vai ter uma mudança de paradigma. Ela deverá fazer também uma mudança no mercado. No nosso mercado, né? Na nossa advocacia. Quando a gente trabalha pró-empregador e a gente faz as defesas, é comum acharmos defeitos processuais. É comum. Petições que margeiam ali a inépcia. Petições com pedidos genéricos. Quero hora extra. Ah, mas você não pediu a ausência de intervalo, você pediu hora extra. Não, está dentro. Está dentro do pedido de hora extra. E isso muitas vezes passava. Então nós, nesse ponto, a advocacia ela vai ter que mudar. Nós estávamos numa zona de conforto, a reforma veio, deu uma balançada, provocou a autonomia da vontade, e vamos ver o que acontece. Vamos trabalhar. Vamos ver como os advogados irão reagir. O relacionamento com o cliente, como eu disse, ele mudou. E ele vai mudar. A advocacia trabalhista era sentar, conversar com o seu cliente. Às vezes, na dúvida, a gente pedia. Há discussão. E a maioria tem discussão. Não é como xingar alguém na rua, não é como cruzar a preferencial e bater em alguém. É uma ação trabalhista que gera discussões. Dos mais simples pedidos. Vínculo de emprego, então, nossa. E agora? Como faremos? Vai inibir pedidos desarrazoados? Claro. Vai inibir pedido de dano moral? No começo, acredito que sim. Se o nosso TST sinalizar que o dano moral poderá ser pedido de uma forma mais genérica, desde que você sinalize o dano e não coloque ele no valor da causa, talvez aumente. Mas, a princípio, nós teremos uma advocacia um pouco mais retraída. Eu acredito que não vai diminuir o número de ações trabalhistas. Eu acredito que vai diminuir a quantidade de pedidos de uma ação trabalhista. Eu acredito que nós vamos pensar, as pessoas pensarão um pouco mais para fazer as petições. Conversarão bem mais com o cliente. O advogado, ele vai iniciar o julgamento. Chega de deixar muito trabalho para o magistrado. Nesse ponto eu acho que está certo. Tem muita coisa certa na reforma. Vocês viram hoje, passaram o dia aqui, sabem mais do que eu. Isso é só uma conversa, né? E a advocacia, ela vai mudar e o advogado ele tem que iniciar o julgamento. O advogado ele tem que dar tudo já de pronto para o juiz. Nós temos trabalho. Os juízes terão mais trabalho ainda. Eles têm trabalho hoje. E terão mais trabalho. Nós não saberemos como vai ficar. Mas nós vamos trabalhando a nossa petição inicial. De um jeito, de outro. E o juiz, ele sim. E ele se submete a um reexame. Então, o que eu defendo
E o que eu acredito? Como eu sempre digo, né, apesar da gente advogar na área trabalhista, a filosofia ela nos mostra muita coisa. E ela nos mostra, e tem me mostrado, e recentemente a minha tese de doutorado ela caminhou por essa indignidade na sociedade tecnocrática, a gente percebe que o tecnicismo ele vem tomando conta. A gente percebe que o tecnicismo de um CPC, o tecnicismo de uma petição, o tecnicismo que faz com que aquele trabalhador que eu disse no começo, de baixa renda, um trabalhador que vai ter suas férias prejudicadas, um trabalhador que está condicionado ao emprego porque trabalha, porque sustenta, para se sustentar, um trabalhador que se submete a uma técnica processual, que tem que ter um mínimo. Mas o tecnicismo não é a principal coisa do direito do trabalho. Nós criamos o nosso sistema. Nós evoluímos num sistema que é protetivo e é informal. Nós temos um sistema que nos permite defender um cliente que chega sem documentos. Nós temos um sistema que nos permite defender um cliente que mal sabe falar. Nós temos um sistema que nos permite defender um cliente que não sabe o que ele tem direito. E o mais importante de você inibir, mais importante que você arrumar técnicas, tecnicismo, querer conceituar gratuidade de justiça, querer inventar conceitos, mudar conceitos que são tradicionais. A justiça civil não tem muita coisa que a reforma tem. Não tem inibição que a reforma trabalhista tem. Tinha que mudar a petição trabalhista? Tinha. Tem que mudar a nossa postura durante a advocacia trabalhista? Vai restringir a advocacia de massa? Vai restringir copiar e colar? Vai restringir aquele monte de direito que se faz? Vai. Mas nós temos que entender que justiça não é por tecnicismo. E eu acredito que a atividade do judiciário, dos juízes, elas deverão se ajustar. Deverão primar pela justiça. Deverá buscar o justo. A petição não tem que ser trabalhada da forma com que foi feita, com que está sendo, estão planejando. Eu fico pensando por que surgiu a reforma. Foi de estudo, foi em tempo recorde, né? Nós tivemos uma fase aí, ela foi aprovada numa fase de sucateamento da política e descrédito do executivo. O judiciário é a nossa liga da justiça. Foi nesse cenário. Ele é guardião da moral, ele é guardião da razão, o judiciário. E nós temos que trabalhar dessa forma, primando pela justiça. Não houve, a meu ver, foi aprovada em um tempo relativamente rápido, né? A reforma, numa fase bem complicada do Brasil, tantos problemas e acharam um espacinho tão rápido para fazer uma reforma, um eixo essencial tão simples se transformou numa reforma tão profunda, que tem âmbito até previdenciário. Então nós temos que sim, eu volto ao meu velho ditado, né? Nós não devemos, nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. Nós somos advogados trabalhistas, patronais, pró-trabalhador. Nós temos que lutar sim pela justiça. Fugir um pouco dessa técnica, respeitá-la, respeitar o juiz, o magistrado que nesse tempo pegou petições que talvez não se amoldassem ou se não estavam adequadas, mas nós precisamos trabalhar pela justiça. E a reforma ela precisa ser adaptada, ser enquadrada à nossa realidade brasileira. Um trabalhador, né, com baixíssima escolaridade,
trabalhador que depende do seu emprego não negocia. O contrato de trabalho não é contrato. O contrato de trabalho é uma imposição. Ninguém entra com ação trabalhista trabalhando. Vão assinar a quitação de direitos. Claro, vai passar um formulário, tem alguma coisa a reclamar, anota aí. Se não tiver, assina. Eu não reclamo. Estou dando aula lá na PUC, tem alguma coisa? Reclama. Mas eu sou esperançoso, acredito que nós devemos assim ser, sejamos esperançosos, lutemos por nossos clientes, passamos a utilizar agora o transconstitucionalismo, passamos a envolver mais a matéria de âmbito internacional, passamos a envolver mais os tratados internacionais, vamos desenvolver teses, vamos advogar defendendo tese. Certo que pode ser que tenha sucumbência, né? Mas é possível. Era isso. Obrigado a todos.